Mas será que pode? Ah, eu acho que pode. Pode sim. Se pode, pode. Pode, né? Então pode, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a hora que você tá chegando nesse episódio do Pode Né. Fala comigo, meu povo, fala comigo, Vini, como é que você tá, meu filho? Fala, Iá. Fala, meu povo. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite a todos vocês. Independente do horário que cada um tiver ouvindo esse episódio do Pode Né. Estamos aqui mais uma sexta, mais um dia lindo, abençoado. E a gente vai falar de um tema muito gostoso. Sim. Vamos tentar traçar, né, os caminhos das pedras. Fazer uma receita, né? Não é igual a receita de bolo, né? Não tem um padrão, nem uma fórmula mágica, mas... Podia, né, Vini? Podia. Ia ser muito mais fácil na vida. Mas a gente vai tentar dar um rumo, como se diz, para as pessoas pararem, pensarem, refletirem sobre. E, como se diz, né? Quem achar que faz sentido, seguir. Vai que dá certo. Né? Então a gente vai falar de que hoje, Daniela? Eu já ia perguntar, ficou aí rodeando, que assunto que é esse, que é gostoso desse tanto, que reflexão que é essa que a gente vai fazer do lado de cá. Mas a gente vai falar do que a gente fala sempre por aqui, a gente vai falar de relacionamento. Só que hoje a gente vai dizer sobre quais são os pontos necessários para fazer com que os relacionamentos sejam duradouros, sejam longos. Quais são esses pilares nos relacionamentos que tornam eles mais longos, duráveis e saudáveis? Você, ouvinte, que está aí agora ouvindo esse episódio, você consegue visualizar alguém, algum casal que você olha e fala, nossa, que relação bonita, eles dão tão certo, tem tanto tempo juntos, e é tão bonito de vê-los, eles se completam, eles se ajudam, eles se entendem. E o que essas pessoas têm que se completam, que se entendem ou que dão tão certo? E o que a gente que ainda não chegou nessa fase pode ter, pode querer ou pode buscar para que consiga fazer dar certo? Ou pode implementar, né? Se você já tem um relacionamento justo aí, que precisa de uma reavivada, uma repaginada, o que você pode incluir, né? A gente levantou aqui 5 pontos, né, Vini? Que a gente observou nos casais aí de relacionamentos duradouros, alguns vídeos também que são vistos de velhinhos e velhinhas que estão juntos há muito tempo, trazem de dicas. Mas, em resumo, são 5 pontos que a gente fez aí, que a gente conseguiu identificar. Fala aí pra gente, Vini, quais são eles? Pensa aí, meu ouvinte, se você concorda ou discorda. Se pensar diferente, responde pra gente aí nos comentários. Admiração. Check. Cumplicidade. Anotado. Confiança. Perfeito. Diálogo. Sensacional e necessário. Respeito. Opa. Empatia. E autoconhecimento. Olha. Será que faz sentido uma relação ter esses pilares? Cara, eu acho que super faz, viu? Eu acho que super faz. São pilares necessários e se a gente for parar para pensar, são aqueles que dão a base mesmo, né, para a construção de qualquer relação. Fato. Não necessariamente as afetivas, mas aqui a gente está focando nas afetivas. Mas amizades precisam desses pilares. Relações profissionais precisam desses pilares. E as relações amorosas, românticas, afetivas necessitam desses pilares. Eu acredito que você pode até ficar capenga, sem um, sem outro ali. Mas um deles está ali naquele momento para manter algo. Agora, para tornar duradouro e saudável, precisa mesmo, pelo menos, de uns 4 desses aí que a gente falou. O ideal seria encontrar todos. Todos. Né? Ou tentar trazê-los aos poucos à sua relação que já existe. Ou implementar na que você está tentando construir. Mas eles são muito ligados, muito casados um com o outro. Eles se completam muito bem.
E é muito interessante quando a gente fala deles, quando a gente vai avaliar os que deram certo ou os que estão dando certo, a gente consegue ver cada um desses temas. Igual, por exemplo, o último tema que a gente falou, ele acaba sendo um dos mais importantes. Se a gente fosse colocar em uma ordem de importância, né? Que é o autoconhecimento. Por que do autoconhecimento? Porque eu preciso me ver, eu preciso me conhecer, eu preciso saber do que eu gosto, do que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero. Eu preciso ter objetivo, eu preciso ter plano. Eu preciso saber meus limites, né? Entende? Então, eu preciso saber como eu sou. E eu preciso entender esse processo. E para me entender esse processo de mim e do outro, porque eu vou ser única e exclusivamente de uma forma. E o outro também. Sim. Então, para mim conseguir entender isso no outro, eu preciso ter empatia. E para que a relação dê certo, eu preciso fazer com o outro coisas que eu sei que o outro iria gostar, que eu sei que iria ser bom para mim. E não fazer com o outro que eu sei que iria me incomodar, que eu não iria gostar, que ia ser ruim para mim. Sem deduzir, né? Sem deduzir e pra você nada. Sem deduzir, o que a gente tem que fazer? Tem que ter o diálogo. Tem que conversar. E o diálogo sem autoconhecimento não funciona. Jamais. Nunca funcionou. Porque eu preciso saber como eu sou e o outro precisa me dizer como ele é. Eu preciso saber como eu quero ser tratado e o outro também precisa me dizer como. Essa junção dessa informação com a dosezinha, uma pitadinha de empatia, faz os dois terem o sentimento, a vontade, a doçura de tentar entender como o outro se sente. A gente nunca vai entender de fato, mas o tentar entender, o tentar perceber, ele já traz uma emoção diferente no outro, uma percepção diferente no outro. E isso melhora o tratamento do outro para comigo e de mim para com o outro. Uma segurança maior para ser vulnerável, né? Sim. E empatia, diálogo, autoconhecimento, sem respeito, vai tudo pro lixo, né? não sustenta. Não. Porque a gente acabou de falar que tem que ter diálogo, mas esse diálogo tem que ser respeitoso. Se ele for desrespeitoso, ninguém fica para conversar. Ninguém fica para ouvir, ninguém vai querer entender. Se já começar nos gritos, no mau humor, nas explosões, mesmo você estando certo no seu ponto, não dá pra ouvir, sabe? Não dá pra ouvir. Então, o respeito, ele é muito importante. E não só o respeito no falar, mas o respeito nos combinados. Sim, sim. Porque muitas vezes esse falar vem alterado porque algum combinado não foi respeitado. E aí, falta o quê? Ou faltou o diálogo antes, ou tá faltando agora. Sim. Ele precisa vir. E aí a gente entra em um outro tema que é muito bacana, que para que o diálogo tenha respeito, as pessoas se entendam com empatia e com tudo mais, para mim ter isso, eu preciso entender que eu posso ser vulnerável com o outro. Eu posso contar minhas coisas com o outro. E o outro pode contar comigo. Para que um conte com o outro, precisa ter o quê? Confiança e cumplicidade. E aí, então, sem essa confiança, a relação não evolui. A relação não vai para frente. Porque, como se diz, vocês estão dividindo a vida. Vocês estão dividindo a cama, vocês estão dividindo planos, vocês estão dividindo sonhos, vocês estão dividindo filhos, vocês estão dividindo uma porrada de coisa. Como que você faz tantos planos, constrói tantas coisas, ou almeja ter e construir tantas coisas sem confiança? Não vai. E aí a gente entra na cumplicidade que vem logo na sequência. A cumplicidade do querer, sabe aquela parceria? Eu acho que cumplicidade junta parceria, apoio e companheirismo num só bolo. Num balaio só. Concordo. Eu gosto muito do exemplo que você dá, né?
É aquilo, não, nós temos cumplicidade. O que significa, Vini? Se eu matar alguém e te chamar, o que você vai fazer? Primeiro eu ajudo a esconder o corpo, depois na conversa do porquê que você matou. E aí se eu tiver que te repreender, danar, cobrar, chamar atenção, você chama. Mas essa cumplicidade, ela na minha visão, ela é mais ou menos assim, no sentido. Para que dê certo, para que o negócio evolua, para que o negócio vá para frente do jeito que, vamos dizer assim, né? A gente aqui tá falando do relacionamento ideal, galera. Do que a gente sonha e do que a gente almeja. Existem relações que são diferentes disso, existem, mas não é porque existem só essa que essa não pode existir. Sim. Se a gente deixar de acreditar, aí que não vai existir mesmo. Então a gente precisa acreditar e trazer informações para as pessoas de como fazer para que ela aconteça. E mais gente acreditando, mais gente se esforçando para que aconteça, vai acontecer, vai dar certo. Sim. E aí a gente tem um outro pilar que está por último nessa nossa explicação de agora, que antes foi o primeiro, que não é menos importante por isso, que é a admiração. Sim. Esse é o que vai, a meu ver, ele é um que vai meio que alimentar a chama. É temperar, né? Dar uma temperada, assim. Acho que a gente falou um pouco sobre isso, assim, para os homens é um tempero, para as mulheres isso aí é o fermento, praticamente, né? Pode ser, admiração. sim. Se a gente for falar de receita de bolo, eu acho que é mais ou menos isso. Porque a admiração não é um fator preponderante para um término para os homens. Não. Mas é um fator preponderante para um término para uma mulher. Para uma mulher. Com Porque certeza. a admiração da mulher, ela tá ligada, ela nasce em diversas linhas ali, né? Ela tá enraizada de forma diferente. A do homem não, admiração pela admiração. A da mulher, ela tem outros quesitos ali que estão atrelados a ela. Então, quando a admiração da mulher acaba por quem quer que seja com quem ela esteja se relacionando, acaba todo o resto. Essa relação tá fadada, dificilmente ela se mantém. Exato. Agora, como você mesmo deu o exemplo aí, para um homem, se a admiração acaba, a relação ainda pode continuar se tiver outros pilares atrelados, né? Sim, se tiver sim. outras construções Se tiver, ele ainda consegue manter. Porque a gente enxerga que, até naqueles exemplos, aquelas piadinhas bestas que a gente faz muito de homem e de mulher, a galera fala muito sobre isso, que fala, o que uma mulher precisa ter para agradar um homem? Ela precisa saber cozinhar, ela precisa ser carinhosa, e ela precisa estar junto dele, ser cúmplice, ser parceira, ser companheira. Tá ótimo. O que o homem precisa ter para agradar uma mulher? Ele tem que ser companheiro, ele tem que ser amoroso, ele tem que ser carpinteiro, ele tem que ser pedreiro, ele tem que... E aí entra uma porrada de leques. Porque não é que a mulher cobre coisas demais, mas a forma de que ela vê, porque tudo para ela tá atrelado, tá tudo muito ligado. O homem, ele vê meio de forma apartada. Então, por exemplo, se essa área de cá não tá tão boa, mas as outras áreas estão boas, ele equilibra. Ele equilibra ali e vai. Agora, se uma área para a mulher começa a desequilibrar, aquilo a incomoda, porque aquela área liga a outra área. E ela começa a fazer... as ligações. Ligações de fios ali, que vai gerando esse incômodo e desconforto. Porque se desajustou aqui, pode desajustar ali. E por que desajustou aqui? Aí ela vai lá remoer ali até... E isso é muito louco. E faz muito sentido, porque assim... Qual é o sentido de você estar com alguém que você não admira? Quando você para pensar e para tentar responder essa pergunta, é muito louco. Porque, tipo, como é que você está com uma mulher que você não admira nada nela? Não precisa ser carreira, sucesso. Às vezes pode ser o jeito, pode ser a bondade, pode ser a pureza, pode ser os olhos, a forma de olhar e enxergar o mundo. Pode ser a alegria que tem, a positividade que traz para a vida no jeito de ser. Pode ser o bom humor. Caraca, velho, que bom humor fantástico, que energia maravilhosa. Porque tem gente assim. De mesma forma, como é que a mulher vai olhar pro cara e não vai admirar o cara? Como é que vai manter? Como é que fica? Ele não é bonito, mas ele é trabalhador. Mas ele às vezes não é tão trabalhador, mas ele é muito bom pai. Ele é muito bom amigo. Ele é muito bom com as pessoas. Ele tá aprendendo, porque é na carreira que ele ainda não teve o sucesso. Ele tá buscando mudar. Ele é bom. Ele é puro. Ele é bom. A essência é boa. Então, ele assim, de bom caráter. é digno.
né? Ele tem caráter. Ele tem caráter. Então, assim, tem muitas coisas que ficam meio que atreladas por trás, mas se a gente fosse trazer um resumo, igual você citou, como uma receita de bolo, é muito esses temas. Eu acho que sim, são esses pilares, né? São esses pilares. Eu quero ver aí algum ouvinte falando que tá colocando no jogo isso aí, hein? Colocando para teste. Porque eu acredito que isso aí faz um relacionamento ser duradouro e saudável. Com certeza. Acho que, acima de tudo, saudável. Porque a gente fala muito também que o importante não é o tempo, né? Mas é a intensidade, a qualidade daquilo que se vive e o quanto de fruto aquilo traz para você. São os processos que são vivenciados ali. Né? Dentro dessa vivência, o quanto você cresce com ela. Total. Mas para qualquer relação, qualquer conexão que se faça, eu acredito que esses pontos são fundamentais, necessários e de sobrevivência. Principalmente o autoconhecimento. Pra mim é todos ali, não tem como ter um para não ter o outro, não. Eu digo autoconhecimento porque é aquele que determina, né? Você que quer te dizer, faz enxergar o é a mundo, base, né? É a vamos base. dizer, é a base. É a base. Vamos falar que esse aí é a fundação, né? É a base. O restante são as estruturas ali da sua construção. Total. Mas e aí, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Podné, quiser ter mais contato com a gente, quiser acompanhar a rede social, quiser ver mais algo que a gente produz ou está fazendo, faz como? @portal Podné no Kawaii, TikTok e Instagram. Podné.podcast no Spotify e no YouTube para que você veja aí os nossos episódios da primeira e da segunda temporada. E contatopodné@gmail.com. Se você quiser mandar um e-mailzinho pra gente com informações, com sugestões, com reclamações, façam como quiserem, encham nossa caixa de e-mail aí, vai ser um prazer responder todos vocês. E mais papo assim cheio de reflexão pode vir? Mas é claro que pode, sempre pode. Ai, pode demais! Que delícia, galerinha! A gente se vê na semana que vem. Seja bem-vindo a agosto. Simbora nós, meu povo. Um beijo. Valeu, meu povo. Tchau, tchau. Beijo.